vou do início. Oi pessoal, eu sou o Wagner, eu sou da área de estrutura e governança de gente, sou coordenador da área de processos, controles e riscos e vim aqui falar com vocês sobre gestão de resultados para o RH. Basicamente nós vamos falar sobre o PDCA. Então, qual que é o nosso conteúdo para esse momento? A gente vai começar falando sobre o conceito do PDCA, ali as 4 partes do ciclo, depois vai falar de algumas ferramentas que a gente pode usar em cada uma dessas partes. Então, ferramentas para estratificação, para análise de causa, e como elaborar um plano de ação, vai falar sobre a execução, o monitoramento e depois desse plano executado, saber o que fazer, se a gente padroniza e cria ali um novo modelo de excelência ou se a gente corrige as rotas e repete esse ciclo de forma sucessiva. Então, o ciclo PDCA, né, ele tem esse nome porque ele é baseado na ideia de repetição, então que a gente tem que aplicar sucessivas vezes sobre os problemas que a gente quer analisar, então pode ser sobre um processo, sobre um resultado, enfim. E isso, a ideia é buscar melhorias contínuas naquele objeto de análise seu. E o PDCA acabou se tornando uma ferramenta muito conceituada no mercado. A gente teve algumas empresas que fizeram grandes... Meu Deus. O PDCA é uma ferramenta... O PDCA é uma ferramenta muito conceituada no mercado, então a gente tem algumas empresas que todo o seu modelo de produção se baseou nessa metodologia, nesse método, e acabou se tornando muito famoso. Então, gente do céu, vocês vão me odiar. Pode parar. Bebe uma água. Tá, vamos lá. O PDCA é um conceito muito famoso que muitas empresas se estruturaram o seu modelo de produção em cima desse método, e a gente começou lá nos anos 50, no pós-guerra no Japão. Então um consultor chamado William Demme foi convidado para ir para o Japão para aplicar metodologias estatísticas, e ele trouxe o que era o princípios, o primórdio do PDCA. Então desde então ele foi cada vez mais aplicado. Hoje a gente tem grandes empresas japonesas, e acho que o principal a grande referência desse modelo, né, o grande case é a Toyota, que hoje os carros são sinônimos de qualidade, carros seguros, e também que revolucionou o mercado automobilístico. E a ideia, né, do PDCA é de fato tornar as empresas mais ágeis, dar mais clareza para os processos e deixar mais clara a forma de concretizar os objetivos que cada empresa tem. Falando sobre quais são os passos dentro do P. Então, o primeiro passo é identificar, né, e definir qual que é o problema que você quer analisar. E a partir disso daí, você vai construir sua análise de fatos e dados. Então, o que aconteceu, onde que aconteceu, como que aconteceu, em quais condições e quando aconteceu. E tendo essas informações, você começa a fazer uma análise de causa raiz para entender o porquê, o que gerou aquele problema. Então, a partir daí, você vai e consegue definir o seu plano de ação para resolver aquela causa raiz. Definido o plano de ação, a gente parte para a execução daquele plano, e os planos podem ser 2 tipos básicos, né? Ações de ver e agir, que você vai identificar um problema e consegue corrigir de forma muito rápida, ou ações corretivas, que você mitiga ali o problema, e também as ações preventivas, que você evite que aquele problema volte a acontecer. Então você está atuando ali na causa raiz. E depois disso que você planejou, estruturou seu plano de ação, executou, você precisa saber qual que foi o resultado disso. Então você faz monitoramento, que é o cheque do PDCA. Isso pode ser algum indicador de controle, que demonstra como que foi o desenvolvimento do processo, ou algum indicador de resultado, que é o que aquele processo entregou. E existem várias formas de fazer isso. Pode ser formas informais, de tipo acompanhar uma planilha, algum painel numa ferramenta de BI, ou formas mais estruturadas e formalizadas, que aí seria um ritual de gestão, uma reunião de resultados, em que o time ele se reúne para analisar o indicador e ver e rodar o PDCA sobre aquele indicador e causar, né, gerar melhoria contínua naquele objetivo comum ali do time. Após rodar essas 3 partes, aí chega no A do ACT do PDCA, que a gente decide se aquilo que a gente fez, se aquele plano ele se transforma em um padrão
ou se a gente precisa fazer alguma ação de correção. Aí, aprofundando um pouquinho mais no P. O que é um problema? Da forma mais resumida possível, seria uma meta não alcançada. Então, qualquer meta não alcançada é um problema que eu tenho. Ele é a foto da situação não desejada. Aí a gente também poderia extrapolar um pouquinho o conceito de tipo a situação atual para a situação desejada. A diferença entre onde eu estou e onde eu quero chegar é um problema que eu preciso corrigir. E por que eu vou fazer análise de fatos e dados? Então, sabendo qual que é a minha situação desejada, qual que é a minha situação atual, o meu problema, meu gap, a minha meta não alcançada, eu preciso entender e ver quais são as lacunas e quais oportunidades que eu preciso aproveitar e quais lacunas que eu preciso resolver para que eu chegue na minha situação desejada. Então, é como se eu construísse o filme daquela foto que é a situação não desejada. E eu posso usar várias ferramentas para estratificar e analisar esse problema, e um exemplo é o gráfico de Pareto. Então, construindo o filme, aí eu vou buscar a causa raiz, que é a causa que gerou aquele problema. Então, a ação que eu preciso elaborar, ela tem que ser para resolver o problema que gerou, para resolver a causa que gerou o problema. Então, evitar a recorrência disso. Então, a ideia do PDCA é que quando você roda ele de forma efetiva, que aquele problema que você analisou, ele não volte a acontecer. Falando sobre a execução, né? Então a gente tem essas ações, ver e agir, ações corretivas e preventivas, e a ação, né? O que seria a diferença entre a ação e um plano de contramedida? A ação vai ser qualquer disposição que a gente tiver para agir, ou uma atividade, então verificar, checar, testar, são ações, mas elas não estão focadas na causa raiz. Então, verificar, checar, testar não vai resolver o meu problema. O que eu preciso é de uma ação que vai atuar na causa raiz e evitar a recorrência. Então, dependendo de como for, eu preciso eliminar um processo, criar um novo processo, automatizar, tenho que fazer um treinamento. Então, dependendo do meu problema, eu vou ter um tipo de ação diferente que eu preciso implantar para que evite a recorrência. Então, o PDCA ele tem que ser focado na resolução do problema e evitar a recorrência. Então, ações mais simples de verificar, checar, elas podem, de alguma forma, te ajudar a entender o que você está querendo resolver, mas elas não vão resolver o problema de forma efetiva e evitar a recorrência. Sobre as partes de controle, né? Qual que é a importância de monitorar o resultado? O plano que a gente executou, o plano que a gente definiu e executou, ele endereçou qual a entrega que a gente queria. Então, a gente precisa saber agora se essa entrega ela foi feita da forma como a gente queria. Então, essa é a importância da gente monitorar os resultados. E aí, eu compartilho essa frase com vocês aqui, só ganha o jogo quem acompanha o placar, porque é uma frase muito famosa e atribuída ao Vicente Falcone, e a ideia é que você não consegue saber o que fazer se você não tem as informações ao seu dispor, você não consegue tomar decisões. Então, esse é muito comum também a gente falar sobre a importância de ter informações consistentes para a tomada de decisão. Mas imagina um jogo de basquete em que você tem ali dois times fazendo pontos o tempo todo e você não está acompanhando esse placar, você não está medindo quantos pontos estão sendo feitos. Então, o técnico e os jogadores, eles não vão conseguir tomar decisões. Então, eles não sabem se eles precisam correr mais, se eles podem descansar. O técnico não sabe se o plano tático que ele elaborou ali está sendo efetivo ou não, porque ele não sabe quem está ganhando e quem está perdendo. Então, fica um jogo sem sentido, que você não consegue tomar as decisões para reverter ou administrar um resultado. Então, essa é a ideia de você poder monitorar e acompanhar os seus resultados. Aí a gente chega na última fase do PDCA, que é o ACT, e a ideia aqui é a gente saber se vamos padronizar e criar uma nova sustentação no processo, ou se a gente precisa corrigir. E se a gente precisar corrigir, aí vão ter ações de ver e agir, mas também pode ser necessário rodar o PDCA mais uma vez para ver qual foi o problema que impediu a execução daquele plano que a gente precisa resolver e, consequentemente, a gente vai melhorando aquele processo e melhorando a entrega, fazendo a entrega cada vez mais eficiente e efetiva. Esse slide mostra uma ideia aqui muito bacana, que representa muito
a resistência ao PDCA e qual que é o resultado que ele traz. Então, na parte de cima do slide, a gente tem uma situação em que a pessoa tem uma tarefa para fazer, mas que ela não planejou essa tarefa, então ela já parte direto para a execução. Ela vai executar a tarefa, ok, mas aí ela precisa demonstrar os resultados dessa execução, se foi entregue, como que foi a performance durante essa execução. E aí a gente já tem a primeira perda de tempo, que como ela não planejou, ela não sabe o que verificar, ela não sabe o que seria a entrega dessa atividade, e ela perde ali muito tempo tentando checar os resultados e ver qual que foi a performance daquela atividade que ela fez. E aí, depois de muito tempo gasto, correndo atrás ali dos números para gerar um relatório, a gente consegue ver que não entregou o que era necessário e aí ela tem que correr atrás para corrigir tudo que foi feito de errado, tendo um retrabalho. Então, a gente tem um gasto de tempo muito maior nesse cenário, em que as pessoas partem direto para a execução, sem planejar, sem entender o que estão fazendo, por que e como vão fazer. E na situação de baixo, a gente já tem um outro cenário, que é uma pessoa que tem a mesma tarefa, mas ela decidiu planejar essa atividade antes de executar. Então, ela gasta ali um tempo considerável planejando, gasta o mesmo tempo que a outra pessoa para executar, mas o tempo que ela gasta checando os resultados, né, e a performance, entendendo se o objetivo foi entregue e com ações de correção, é consideravelmente menor. Então a entrega dela é mais rápida, ela chega na frente, ela gasta menos dinheiro para fazer a mesma entrega e ela tem menos dor de cabeça e mais satisfação ali com a entrega que ela fez. Então esse slide é representar isso, né? A gente, na cultura brasileira como um todo, a gente tem muita aversão ao planejamento, a gente gosta de partir para a execução, de ver as coisas acontecendo, mas a consequência é que a gente sempre está estressado, correndo atrás, tendo retrabalho, refazendo coisas que foram feitas erradas antes. Então essa é a ideia do slide, é dar essa conscientização. Agora, falando um pouquinho mais sobre as soluções de problemas. Igual a gente mencionou, o seu gap, né, o seu problema é uma meta não alcançada ou uma situação atual e uma situação desejada e a distância entre essas duas situações. E como que você vai fazer isso? Dentro do seu gap ali, a primeira coisa é você saber quais são as causas daquele gap, né, quais são os ofensores. Então, eu posso ter numa meta aí de absenteísmo, eu posso ter vários ofensores que geraram aquele absenteísmo. Então, se eu tenho uma meta de 10%, de 5% de absenteísmo e estou entregando 10, eu tenho um gap ali de 5 e que esse 5 pode estar sendo explicado por vários ofensores. E aí eu preciso estratificar esses 5 pontos percentuais de gap. Então, eu uso o gráfico de Pareto para poder fazer essa estratificação. E aí, estratificando, eu jogo esses potenciais ofensores dentro de uma análise de causa raiz, né, dentro de um espinho de peixe, vou ali entendendo o que pode ter causado aquele problema, aplico 5 porquês para eu chegar na causa raiz e poder elaborar um plano de ação que vai ser efetivo, que vai resolver o meu problema e, consequentemente, né, provavelmente vai até superar a meta. Então, a ideia aqui é você ter um método consistente para resolver os seus problemas. E dentro de um contexto empresarial, os nossos problemas são sempre traduzidos em indicadores. Então, a gente tem lá um indicador geral da empresa, esse indicador vai sendo desdobrado para todo mundo, cada um vai assumindo a sua responsabilidade e, consequentemente, né, com esse indicador é associado uma meta que está linkada à situação desejada da empresa e que a gente precisa cuidar desse indicador e fazer de tudo para alcançar essa meta. E o PDCA é uma ferramenta, é um método consistente para que a gente faça essa execução, para que a gente alcance essa meta. Aí, falando um pouquinho mais sobre o Pareto, como que seria o Pareto? A ideia do Pareto, né, do gráfico de Pareto, ele leva o nome de um matemático, economista e filósofo inglês, que ele fez um estudo e identificou, né, no estudo dele, que 80% das terras estava na mão de 20% dos proprietários. E daí surgiu o conceito de Pareto, né, o gráfico de Pareto, que se replicou para vários outros contextos. Então, a gente já usa o gráfico de Pareto, a regra do 80-20, em contexto de priorização de tarefas e em outros contextos também. Mas aí,
Tem quem fale também que várias coisas na sociedade é explicado por essa mesma regra, 80-20, que 80% de alguma coisa está concentrado em 20% das responsabilidades ali. E o gráfico de Pareto, a ideia dele dentro de um método PDCA é da mesma forma da prioridade, da senso de prioridade. Então, eu preciso saber quais são os meus ofensores que têm a maior representatividade dentro do meu gap. Então, cada um dos ofensores que eu tenho, eu vou organizá-los dentro de um gráfico, vou atribuir um valor a eles e vou classificar do maior para o menor. E daí eu calculo o quanto que cada um desses ofensores representa no meu gap, né? Qual que é o percentual de representatividade que ele tem no meu gap. E eu vou acumulando esses percentuais e quando eu chego ali nos 80%, eu entendo que aqueles são os meus ofensores que eu devo focar, que eu devo trabalhar. E o objetivo do Pareto é esse, é dar foco, né, e priorizar a nossa análise. Não quer dizer que o restante, os 20%, eles não vão ser priorizados, não vão ser tratados e analisados. Eles só não vão ser tratados agora. Então, quando a gente resolver os ofensores mais representativos, aí a gente vai para os menos representativos, consequentemente eles vão se tornar também os 80% ali do gap. O slide, vocês estão dormindo aí, né? Não. Você está dormindo, o Jefferson estava dormindo. O slide não está acompanhando a gravação, né? Isso que eu estou fazendo agora, vocês vão conseguir editar depois também? Vai? Como assim? Tipo, eu estou mexendo no slide aqui, mas depois você vai ficar vendo o que eu estou falando e sincronizando com o slide. Ou já está sendo sincronizado agora? Porque você está seguindo, né? Sim. Cada fala e slide. Mas às vezes eu erro, às vezes eu passo um na frente, eu tenho que voltar. Você não entendeu? Tipo, agora, eu não tinha terminado de falar sobre Pareto, até esqueci o que eu tinha que falar. E eu avancei pro próximo slide. Aí eu voltei pro slide de Pareto. Mais 1, 2, dá pra encaixar. Eu tô vendo que ela tá com... Não, a gente não na hora. Você vai gravar de novo. Ai. Não vai ser eu que vou ter essa dor de cabeça, não. Vai ser você. Eu queria ver onde você tá gravando mesmo. Oi? Pelo amor de Deus, já você tem que estar, né? Nossa, já foi quase todo o curso aqui, cara. A gente vai terminar rapidinho. Tá sim. Tá sim, não mexe não. Certeza? Tá. Tá. 7 minutos. Assim, né? Certo. Certo? Não dá Paulo pra ver se Roberto. tá cortando a cabeça dele. Tá não, né, Jefferson? Ah, não. Não vai. Qualquer coisa vocês pagam meu almoço pra eu ter que gravar de novo. Aí, pessoal, pegando um exemplo nosso, do nosso contexto, vamos de novo pensar na meta de absenteísmo. Então, a gente tem uma meta de 5%. Não, esses números aqui, eles não sei se eles são de fato a nossa meta, mas enfim, só para título de exemplo. E a gente está realizando 10% de absenteísmo. Então, esses 5 pontos percentuais de gap, né, a diferença entre o que a gente tem de meta e o que a gente está realizando, ele vai ter várias explicações. Então, desses 5 pontos percentuais, eu posso entender que 3 pontos percentuais são devido a um mau clima de trabalho. E os outros 1,5 pontos percentuais são devido a doenças respiratórias. E eu tenho mais meio ponto percentual ali, que é em função dos feriados nacionais. Então, dos meus 5 pontos percentuais, eles estão distribuídos em 3 ofensores. Um clima de trabalho, doenças respiratórias e feriados nacionais. Se eu fosse colocar isso no meu gráfico de Pareto, eu teria esses 2 primeiros ofensores, né, que 3 sobre 5 dá 60% e 1,5 sobre 5 daria mais 30%, teria 90% do meu gap concentrado em 2 ofensores. O que esse gráfico estaria me sugerindo? Que eu devo fazer ações focadas nesses 2 ofensores. Os feriados nacionais, daria para eu fazer alguma coisa, alguma campanha de engajamento, enfim, de incentivo? Daria, mas ele não vai reverter o meu gap. Então, o mais importante, o mais crítico ali, seria ações para clima de trabalho, porque ele tem a maior representatividade no meu gap, ele representa 60% do meu gap. Então, essa é a ideia do gráfico de Pareto. Eu estratifico o meu problema, o meu gap, em vários outros ofensores e vou isolando o problema até eu chegar na causa raiz e poder endereçar uma ação que vá resolver o problema. Aí, como que a gente faria para identificar essa causa raiz?
Depois que a gente achou o nosso gap, achou quais são os 80% ali, a gente precisa chegar na causa raiz. Por que a gente vai fazer essa análise de causa raiz? Qualquer plano de ação sem análise de causa, ele vai ser simplesmente um chute, uma tentativa, uma suposição. E as consequências disso é desperdício e retrabalho. Então imagina que eu resolva lá tratar o problema de feriados nacionais. Droga. Muito bom. O celular caiu. Jefferson, você tem certeza que a cara dele tá aparecendo? Vamos parar.